Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cybercast. Dessa vez estamos com Eduardo Caboclo, fundador da Hash. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho pra gente quem é o Eduardo e como que você veio parar na área de cibersegurança. Tiago, eu que agradeço o convite, que eu conto sim. O Eduardo é um paulistano, né, como todo mundo sabe, ou como que são as coisas lá em São Paulo. Estudei em escola pública, fiz escola técnica, entrei na parte de tecnologia desde cedo, foi uma vontade. Na verdade, foi um primo meu que apresentou sem querer querendo, chegou com o computador lá em casa lá, pode parecer bobeira, mas alguns anos atrás não era tão fácil assim as coisas, né? A internet era um pouco mais difícil, as informações, então eu peguei essa fase de mudança. Gostei dessa parte de informática, fui buscar mais informação. Aí começou a abrir escolas técnicas e tudo mais, fiz escola técnica, comecei a trabalhar na área como técnico de informática, fui para a área da programação, amei programação, mas eu não me via trabalhando aquilo sempre. Uhum. Aí depois de um tempo fui para a área de redes, fui para aqui, fui para Search, fui para todos os lugares da tecnologia. Aí teve um dia que eu descobri, né, essa parte de cibersegurança, né, não tinha esse nome tão lindo, né, cibersegurança. Segurança da informação, né? Segurança da informação, antes era NOC, S-NOC, então era Olha uma só. porrada de nomenclatura, né, com o tempo foram se construindo. E hoje eu tenho, graças a Deus, já tô com 20, mais ou menos uns 19, 18 anos na área, e só de cyber já tô com 16 anos. Muito bom. E como que foi essa vontade de empreender? Sempre teve essa vontade de empreender? Como que foi essa tua virada de chave do CLT, vamos dizer assim, né, de ser Uhum. funcionário, para abrir a tua própria empresa de cyber? Pra ser sincero, eu trabalhei em ótimas empresas em São Paulo, em ótimas mesmo, empresas grandes, tinha ótimos benefícios, sempre tive um bom salário, aquele padrãozinho, um bom salário, um bom benefício, então você fica meio com a mente fechada por conta disso. Mas não era o suficiente para mim, que eu chegava um momento que, deixa eu ver como que eu posso explicar. Aquele trabalho se tornava repetitivo e muito fácil. Eu criava alguns algoritmos, algumas automações, então chegava uma hora que era tudo muito fácil, não passava daquilo, eu queria sempre um pouco mais, queria aprender mais, e eu sempre fui em busca de mais. Aí chegou uma hora que eu falei, poxa, não cabe mais isso para mim. Para eu melhorar de vida, para eu ter as coisas que eu quero, eu não vou simplesmente trabalhar como CLT, eu não vou conseguir. Talvez algum dia, sendo um grande diretor de uma grande empresa, ok, mas eu falei assim, poxa, eu pensei bem, na verdade, falei com diversas pessoas, pesquisei, falei, poxa, realmente, para eu poder ter a vida que eu quero lá na frente, em relação à remuneração, em relação até à própria família, porque com um empreendedorismo eu consegui, por incrível que pareça, me aproximar um pouco mais da minha mulher e da minha filha, porque eu trabalho remoto. Eu trabalho remoto, conquistei isso para mim, foi um objetivo, não foi aleatório. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Então, essas etapas me fizeram ver isso. Foi, CLT é bacana, é legal você ter benefício, é mais tranquilo, digamos, você não tem tantos problemas, mas não é o meu perfil. Meu perfil é crescer um pouco mais, ir para cima, conquistar e tudo mais, e CLT não dava mais. E empreender, a vontade de empreender entrou nesse momento. Chega uma hora que a gente sente uma espécie de estagnação, né? A gente fica com uma sensação de que não tem mais para onde ir, né? Ao fim da linha, e acho que com o empreendedorismo a gente acaba tendo essa sensação de liberdade maior, a gente consegue sempre, né? Parece que não tem limite, na verdade, né? A Exato. gente tá sempre tentando superar o limite. Não só isso, no emprego você não pode fazer muita coisa, porque, né, quer dizer, muita coisa não, você é designado a um tipo de trabalho. Uhum. Até um desabafo aqui, teve algumas empresas que eu fazia um tipo de trabalho e quando eu dava alguns pitacos, algumas ideias a mais, não era muito bem visto pela chefia. Alguns chegou a falar assim: "Poxa, você quer pegar meu lugar?". Então essas coisas você vai Mundo corporativo, né? Aquela coisa do mundo Exato. corporativo. É, exatamente. Então isso foi fazendo com que foi mudando a minha cabeça e eu pude entender que para chegar onde eu quero chegar, o empreendedorismo que me dá isso. Muito bom. E o que que você pode falar, assim, pra gente, contar um pouquinho mais sobre o que que a Hash faz? Hoje, qual que são os produtos, serviços, o que que você Uhum. oferece no mercado? Qual foi a dor que você identificou aí, e está se propondo a resolver? Falo sim, ó. A Hash é uma empresa
o core business da Hash é a segurança ofensiva. Dentro de segurança ofensiva, a gente trabalha com pentest de todos os tipos, desde rede, mobile, API, tudo relacionado a pentest. Temos também pentests da área de inteligência artificial e, assim, embarcados também, tudo em relação à parte ofensiva, a gente consegue atuar. Não só nisso, assim, a gente não fica mais só nisso. A gente passou essa fase, a gente também entrou nessa parte de engenharia social, essa parte de phishing, as outras áreas que também abrangem a área ofensiva, mas é mais a parte de não só infraestrutura, a parte mais comportamental da empresa, que a gente conseguiu ver um gap muito grande, que às vezes a empresa ela gasta uma boa grana na parte de infra, mas ela não gasta na parte de pessoal, e também às vezes não gasta na parte de compliance. Então esse é um problema, porque às vezes se tiver um elo fraco dentro desses processos, acaba que a empresa fica exposta Uhum. por uma coisa que ela poderia ter corrigido. Já aconteceu diversas vezes de empresas que investem milhões por ano com ferramentas, com um monte de coisa, mas aí foi lá um funcionário, espetou um pendrive onde não devia e acabou, teve um orb nessa rede nesse momento. Inclusive, eu particularmente fiz isso, eu já trabalhei como pentester, e um dos desafios foram esse. Eu tinha visto que um cara lá nos Estados Unidos fez isso, fez uma engenharia social, ele pegou diversos pentests, diversos pendrives, colocou na frente de uma empresa para ver se alguém ia pegar e espetar lá dentro. Por incrível que pareça, deu certo. Alguém Fizeram isso, mais de uma pessoa pegou e espetou dentro da empresa. No meu caso, era uma engenharia social que eu estava fazendo porque a empresa pediu, né? Foi um tipo de pentest e eles caíram, né? Se fosse algo mais sério, poderia ter colocado um vírus naquela rede e ter acabado com, assim, na verdade é meio que incalculável, mas dependendo do que for, pode realmente acabar com uma empresa. Literalmente Exatamente. acabar. Fecha, né? Fecha a empresa. A gente viu casos aí já. Teve um caso agora recentemente no Reino Unido, fechou a empresa toda. Então, esse que você falou é justamente o elo mais fraco, né? A gente diz que o elo mais fraco da cibersegurança são as pessoas, né? Enquanto tiver pessoas que não têm a cultura, que não tem aquela cyber-higiene, né? Os conceitos básicos, vai um pouco da literacia também, né? De não saber lidar com essas. Vai muito também da parte de. Eu digo que vai, não sei se você concorda comigo, um pouco com inteligência emocional, sabe? A pessoa às vezes recebe um phishing lá, recebe um e-mail, não sabe o que fazer com aquilo, sai clicando. Ah, você ganhou não sei Sim. quantos mil, vou ganhar, vou ficar milionário. Pô, teve um caso, eu dei uma palestra lituana no ano passado e no final uma menina veio falar comigo que ela trabalha no banco lá da Lituânia, e ela disse que as pessoas, alguns clientes, caem em golpes, né, recebem chamada e tal, fazem a transferência e caem no golpe de novo na semana seguinte, tá? O mesmo golpe, né? E diz que tá falando com o Elon Musk no telefone, Nossa. e daí, não, mas dessa vez eu pensei que era de verdade, sabe assim, tipo, não faz muito sentido, né? É uma coisa que, pô, esse lado do pessoal, né, da engenharia social, do aspecto de pessoas na cibersegurança é realmente muito complicado. E aí você tem uma solução para isso dentro da Hash, então. Sim, nós temos a parte de phishing também. Uau. Hoje a Hash acaba atuando em todas as fases da empresa, tanto na parte comportamental, da parte de segurança, na parte de segurança de pessoas em si, a gente faz workshops, a gente vai até a empresa. Se precisar fazer online também não tem problema, a gente faz diversos workshops online, fazemos os testes e verificamos como que está a higiene mental dessas pessoas. Também tem a parte do compliance, nosso jurídico pode ajudar, e também tem a parte de infraestrutura. Então a gente atua nessas três áreas, porque a ideia da Hash é deixar literalmente essa empresa segura, não só deixar ela segura, a gente acompanha todas as fases. Os nossos contratos são mais prolongados, então a gente consegue dar o serviço, dar o feedback, literalmente acompanhar até o final de tudo que está acontecendo. Então essa é a ideia da Hash, deixar realmente segura. Não é mais aquele pentestzinho que você faz um pentest, manda um e-mail super frio e o cara lá que se vira. Não. A gente pega. Corrige aí. Corrige aí, se vira, né? Não tem, conosco não tem isso. A gente vai, nós conversamos, a gente atua. Já aconteceu também de a gente propor uma ação, o cara fala, poxa, Edu, não dá. Se eu fizer isso no meu negócio, vai dar problema. Não tem problema. A gente volta, faz a lição de casa, retorna com uma outra solução. Então, literalmente, a gente acompanha eles até ficarem realmente seguros. E pelo que me falasse agora, é mais também uma questão de adaptação, né, com a realidade da empresa para ver se aquilo faz sentido e ajustar, né? Não é aquela imposição. Isso acaba sendo um valor interessante mesmo, porque não é uma tem que fazer desse jeito. Não, vamos adaptar a forma como é o ideal para que, né, bem interessante. Gostei muito, muito disso. E o que você pode falar pra gente aí, Eduardo, de tendências, né? A gente tem visto muita parte de inteligência artificial, cibersegurança, a gente tem
tem visto aí agora chatbot com vulnerabilidades, né? Essas pessoas aí que desenvolvem os agentes de IA com um monte de furo. O que você tem para contar para a gente em relação a qual que é a tua experiência com isso? Como é que você enxerga os próximos anos aí nessa... Ó, olhando os próximos anos, eu vejo mais a computação quântica ganhando campo. Eu sei que o pessoal não fala muito disso, é um assunto um pouco mais difícil, mas eu vejo a computação quântica ganhando campo. A inteligência artificial não vai continuar muito, né, para ser bem sincero, mas é uma parada, mas é uma coisa um pouco mais de problemas computacionais para que a inteligência artificial evolua. Uhum. Hoje, do jeito que a gente está, até mesmo a própria Nvidia não está conseguindo ir para frente. Se a Nvidia não está conseguindo ir para frente, quem dirá nós médios de mortais a conseguir fazer alguma coisa? Exato. Por que disso? Porque a inteligência artificial, ela demanda mais energia, mais tecnologia computacional, hardware, skills e tudo mais. Então, assim, o pessoal do lado do serviço deve estar de cabelo em pé, falando o que que a gente faz agora, que eu não consigo apresentar mais evolução do jeito que eu estava apresentando. E foram bilhões de dólares colocados nesse nicho. A inteligência, eu acho que agora ela vai dar uma caidinha, uma estagnada. Na minha humilde opinião, vai vir a computação quântica ganhando campo justamente para ter mais computadores quânticos para a inteligência, e com essa gama de informação, quem for desperto também vai começar a lidar com dados, armazenamento, ou até mesmo uma palavra de energia elétrica mesmo, porque a gente vai precisar no futuro. Então essas coisas de renovação, de novos polos de energia, novas empresas, elas vão crescer mais, e se eu tivesse grana, eu investiria nisso, a parte computacional, a parte de energia e parte de dados. Porque com essa informação que está rodando tudo, se alguém conseguir sintetizar e utilizá-la muito bem, ele já vai estar na frente de muita gente. Hoje em dia a gente sabe o que é isso. Você já lidou um pouquinho com marketing, eu também, assim, quem tem informação acaba saindo na frente mesmo, não tem o que fazer. Exato. Quem tem um dado, né? Quem tem informação. Exato como você falou, tem ali a estatística, né? Quem tem. Exatamente, é muito bom isso aí. E o que você poderia falar aí, Eduardo, da tua experiência e até um pouco de como que você entrou na área de cibersegurança, de dicas para quem quer entrar hoje na área? Quem quer entrar hoje na área de cibersegurança, o que você pode dizer aí para... Dicas de quem quer entrar. Vá pela parte do Blue Team, porque é mais fácil relacionado à parte de ferramentas. Existem diversas ferramentas no mercado fáceis de você... Fáceis não, tá, gente? Nada é fácil nessa vida, mas mais tranquilo de você mexer e começar a operar. Não é todo mundo que gosta disso. Então, trabalhar em SOC, trabalhar em resposta a incidentes, C-Search, essas são áreas que não são todo mundo que gosta, e você não precisa ter um bom conhecimento. É bom você ter um conhecimento para tudo, mas pelo menos para um cara ser júnior em cibersegurança, ele precisa entender de IP e porta, ele precisa entender um pouquinho de sistema operacional, Linux, Windows e todas essas coisas. Ele precisa entender pelo menos minimamente para poder atacar. Se ele não souber de IP e porta, ele não vai atacar ninguém. Se ele souber um pouquinho de programação para fazer alguns scripts para ajudar eles, não vai para frente. Eu já vi algumas pessoas rodando o ChatGPT para fazer essas coisas. Eu falei, gente, é loucura. Você não tá entendendo o que você está fazendo. Então, conselho, a parte de Blue Team é menos difícil pelas ferramentas, que você pode baixar essas ferramentas uma versão free, testar na sua própria máquina, e pode chegar lá no seu empregador e falar, olha, eu já sei disso, me coloca nessa parte. Foi assim que particularmente eu entrei assim, né, explicando um pouquinho da minha história. Eu trabalhava numa empresa onde eu queria atuar mesmo na área de segurança, e tinha a parte do SOC lá e aquelas ferramentas. Eu estudei, falei com algumas pessoas da área, falei, poxa, como que mexe isso, mexe aquilo. Chegou uma hora que o cara falou assim, meu, tem uma vaga aqui, o que você acha? Eu falei, poxa, você sabe? Eu falei, sim, nem sabia tanto, mas pelo menos ele tinha mexido. Foi mais fácil, porque eu não precisava ter aquele conhecimento profundo de certas coisas. Depois, com o tempo, eu adquiri e fui para a área ofensiva. Mas então, esse é o caminho. Se você quer ir direto para a área ofensiva, você vai ter que fazer muitos cursos, muitas certificações para poder entender um pouco. Mas se você quer entrar rápido, vai trabalhar em SOC, principalmente à noite. Esses caras sempre tem vaga. Ninguém quer trabalhar de madrugada, né? Exatamente, ninguém quer trabalhar de madrugada. Então vai ter vaga em SOC, vai ter essas vagas, vai ter sempre na Blue Team. No Red já precisa ter um conhecimento um pouco maior. Muito bom essa dica aí, Eduardo, porque realmente, como você falou, né, as ferramentas elas são mais fáceis de você e fazer uma VM, uma máquina virtual, começa a configurar, vai testando, você já vai ter alguma coisa, já vai ter bagagem para conversar com o entrevistador, para poder falar, né? Mesmo que eu seja uma experiência real, mas você pode dizer, pô, já configurei o Faro, já fiz um teste assim, assado, já sei como é que mais ou menos funciona, né? E querendo ou não, pode te dar ali e aquilo funciona, né? Porque de fato é aquilo que as pessoas precisam, as empresas precisam, né? Para um Blue Team, né? Então a complexidade é
é realmente menor, né? Então é uma Sim. dica interessante, porque aí você vai aprendendo coisas, vai começar a ter contato com o log, vai começar a ter contato com um monte Uhum. de termos, né? Vai começar a estudar aqueles termos, e depois pra você entrar numa outra área, ou às vezes até para seguir, né? Sim, Um botim, um cargo mais elevado, alguma coisa nesse sentido, né? Ou até evoluir para uma forense, por exemplo, começar a atuar com um sim. perito, né? Que é hoje uma das áreas que eu atuo. Então é realmente bem legal essa tua dica aí, Eduardo. E com relação a empreender, vamos falar Uhum. um pouquinho agora sobre empreendedorismo. O que você Tá. pode dizer aí para quem pretende ou tem intenção de empreender na área de cibersegurança? O que você enxerga aí de oportunidades? Na área de segurança, ó, falo sobre empreendedorismo. Na área de segurança tem bastante nicho que hoje é uma área assim que ela carece de pessoas que não só, quer dizer, de ensino técnico e também tem que ter as duas partes, né? Não só a parte técnica, como comercial também, mas hoje na área de cibersegurança tem bastante opção. Para quem quer entrar nessa área, veja o que mercados mais maduros, como os Estados Unidos, China, Rússia, eles estão fazendo. A ideia é ou você faz aquilo melhor, ou mais rápido, ou mais barato. Se você conseguir fazer aquilo que atinge uma dor de uma grande empresa, de um número de pessoas maior, quanto mais pessoas precisar daquele seu produto, provavelmente vai dar certo. Então, se você não tem ideia do que você vai fazer, mas você quer fazer alguma coisa na área de cyber, procura já um produto, alguma coisa que seja maduro e melhore, porque não tem muito o que fazer. Não tem como inventar roda, a não ser que você veja um produto. Se você inventar hoje um produto que ele seja muito disruptivo, que ninguém conhece, vai ser difícil a aceitação. Então, para iniciar, já pega um produto que já existe, faça ele melhor e bora para cima, vai trabalhar. E me diz uma coisa, Eduardo, não só para a área de cibersegurança, mas o empreendedorismo em geral, né? A gente estava falando um pouco antes aqui nos bastidores, que o empreendedor, em alguns momentos, ele se sente muito solitário, né? Mas ele não Sim. precisa se sentir solitário, porque, na verdade, inclusive, esse é um dos objetivos, né? A gente criou o Cybertech Acceleration para criar uma comunidade aqui de founders, de empreendedores na área de cibersegurança, Uhum. para que a gente troque ideias, né? E fale, às vezes você precisa só desabafar, falar alguma coisa Sim, para às vezes sim. ter um insight, né? E ver outras coisas, ir pro Vale do Silício, sair daquela zona de conforto que você tá, sair daquele ambiente que Uhum. você tá, né? A gente falava da figura do peixe, né? Os peixes estão muito aqui nesse aquário, vou lá para um outro aquário, sair daquele Uhum. lugar onde você tá. O que que você, assim, na tua experiência pessoal, o que que isso tem contribuído para uma evolução, tanto pessoal, né, do Eduardo como Uhum. pessoa, mas também da Hash como empresa? O que que você pode compartilhar com a gente aí dessa experiência? Sim, eu aprendi que realmente essa parte do empreendedor em si, ele é um pouco solitário, porque, né, no final do dia, quando tá todo mundo dormindo em suas casas, o empreendedor tá ali, ó, com a cuca, rodando, vendo o que que vai fazer no outro dia, vendo o problema do comercial, vendo o problema do jurídico, vendo todas as áreas em si, planejando para que lá na frente não cause problema para todo mundo. Então, é uma parte um pouco mais solitária. Eu particularmente já falei dos meus problemas para os meus conselheiros ou meus mentores. Eles são pessoas ótimas, que eu gosto muito deles, eles têm muita experiência, mas enfim, eles não conseguem resolver meu problema. Eles conseguem me ajudar com alguma coisa ou outra. Então, realmente é solitário, né? Não precisa ser solitário, mas nesses momentos em si você acaba sendo, porque você que vai ter que resolver, você que vai ter que botar a mão na massa e fazer, ou fazer uma estratégia, alguma coisa do tipo. O que que eu aprendi? Tem que criar realmente uma rede. Tem que falar com outras pessoas. Não precisa falar só seus problemas, pelo amor de Deus, né? Porque você só fala seus Fica só. problemas. Aí você vai despejar energia negativa nos outros, né? Exatamente. A ideia não é falar dos problemas, a ideia é falar assim: como que eu resolvo isso? Me Uhum, ajude a uhum, resolver, como que eu uhum. posso resolver? Ou então, como que eu te ajudo, você me ajuda? Então, isso é uma coisa que eu aprendi literalmente em 2025. Eu falei, poxa, cara, eu posso fazer mais isso. Porque eu ajudei algumas pessoas e depois do nada, elas me ajudaram. Não foi do nada, foi porque lá atrás eu falei com elas, a gente se encontrou e às vezes nem era pessoas próximas a mim. É uma pessoa que eu nunca vi na vida, me ajudou ali, né? Nos conhecemos e me ajudou. Inclusive, eu conheci a Cybertech, né? Como eu comentei contigo, através de uma pessoa que eu conheci numa call. Depois dessa call, ele me chamou para ir numa coisa que depois eu conheci a Cybertech. Então, pessoas ajudando pessoas. E essa parada que você falou de energia, isso eu tenho total convicção que isso existe. Por quê? Pessoas que não estão na mesma vibe que você, na mesma energia, com o mesmo propósito de vida, não adianta, você não vai falar com esse cara. Você pode até falar, mas você vai sair dali super cansado, de cabisbaixo, com aquela energia, com aquela carga assim. Uhum.
não tem problema de um amigo seu vir desabafar com você, é normal, né? Todo mundo tem aquele amigo que, poxa, não tô legal. Mas, assim, é bacana nessa parte do empreendedorismo ter pessoas que consigam te ajudar nisso. A Cybertech foi uma empresa que eu procurei justamente com esse ponto, que o que vocês propõem é aquilo que eu tava precisando, conversar com mais pessoas, não encurtar o caminho de nada, mas pelo menos me dar uma direção melhor. Porque, assim, sozinho eu vou chegar lá. Só que talvez eu demore 10 anos. Se eu tiver uma ajuda de umas pessoas, alguns conselhos bons, falo, poxa, talvez eu demore um, talvez eu demore dois. Ou então, se eu errar, não tem problema, errei, volto. É assim a gente vai conversando. E precisa ter pessoas, na minha opinião, que tenham a mesma visão que você, que queiram vontade, energeticamente também queiram fazer essas coisas. Quando você me propôs a gente ir lá pro Vale do Silício, ficar numa casa com mais pessoas dentro, falei, pô, cara, eu achei excelente isso, porque são pessoas que querem estar lá, que estão afim e vão fazer de tudo para isso. E eles não querem prejudicar ninguém, só quer trabalhar, só quer ser empreendedor, só quer ajudar mais pessoas. Porque, querendo ou não, debaixo do guarda-chuva da Hash tem mais 30 pessoas, cara. Hoje, mais pra frente eu quero ter 300, 3.000 e assim, que eu quero, essa empresa ela vai ser grande, eu tenho certeza absoluta. Eu sei que não vai ser tão perto, não vai ser tão rápido, mas com o tempo ela vai acontecer. Então, essa parte do empreendedorismo tem essa parte sozinha, mas agora eu tô conhecendo uma rede um pouco melhor, sei que lá na frente eu vou conseguir coletar todos esses frutos. Pois é, que você falou, tem vários pontos aqui, Eduardo, e agora a gente vai chegar aqui acho que numa parte aqui do nosso podcast que vai trazer insights muito valiosos e fala muito sobre coisas que eu aprendi, que você aprendeu também nos últimos meses, que se eu tivesse aprendido antes, talvez eu estaria mas tudo acontece no tempo certo, né? Sim. Mas se eu tivesse vindo antes, e aí vem a importância de ter um mentor, de você conversar com pessoas que podem te dar esses insights, que podem te ajudar a te colocar no caminho certo, te dar mais clareza, né? Às vezes não parece que você tá igual uma barata tonta, né? Tá assim, não tá chegando no objetivo. Às vezes nem tem objetivo, nem tem foco, né? Exato. E às vezes até esse tipo de conversa te ajuda a entrar numa linha para que você consiga, né? Aquela história do coelho e da tartaruga. Aham. A tartaruga chega primeiro porque o coelho fica, né? Sim. Um outro não tem clareza, não tem fogo, e a tartaruga chega antes. Então não é sobre velocidade, é exatamente perfeito o que você falou. É sobre você estar com as pessoas certas, e é justamente isso que a gente pretende criar aqui, uma comunidade onde você possa partilhar o crescimento, onde você possa conversar com pessoas que já passaram por aquele problema, que podem te dar dicas para que você consiga resolver aquele problema. Não necessariamente porque cada negócio é um negócio, né? Sim. Cada business tem a sua particularidade. Dentro da cibersegurança, que é um universo enorme, cada um trabalha com uma coisa diferente, um trabalha com compliance, outro é mais especialista numa área, outro na outra, Sim. né? Tem um produto mais focado em uma área ou outra, mas é justamente sobre a gente ter essa questão até do networking, onde você onde você deve, na verdade, sentar com pessoas, como você falou, que estejam vibrando na mesma energia que você, que tenham os mesmos objetivos, né? Para que você Exatamente. consiga conversar com essas pessoas e ter uma troca, para que você não saia depois, né? Aquela questão que a gente fala da mesa, né? Sai da mesa, pô, parece que eu levei uma porrada, né? Eu fui sugado aqui, eu tô exausto, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, e daí você nunca mais quer Quer entrar naquela mesa de novo, né? exatamente, sentar naquela mesa de novo, né? E é isso que você falou aí da gente entregar mais e esperar menos, né? Tem até uma palavra aí que a gente usa muito, que é o net weaving, que é justamente criar essas pontes, né? Eu Sim. conecto o Eduardo com várias pessoas sem nenhum tipo de pretensão, sem esperar nada, mas que no teu inconsciente, daqui 1 ano, talvez daqui 2 anos, você vai lembrar, né, de mim, de alguma coisa, e você vai querer retribuir aquele favor. É natural. É natural. É uma coisa do instinto mesmo, né? Então, não necessariamente é uma troca de favores, querendo ou não, Sim. mas ela não é imediata. Você não fica ali esperando, pô, agora tá na hora de se fazer uma Sim, coisa. não é Não, obrigatório, né? é uma coisa natural, né? Então, assim, Isso. quando chegar a hora e eu ver uma oportunidade de conectar o Thiago com alguém, eu vou conectar porque faz sentido, né? Então, Sim. essa questão de um tá sempre olhando pelo outro e tal, e eu acho isso muito, muito positivo. E falando um pouquinho agora, Eduardo, sobre essa questão aí da rede de apoio, né? De a gente ter a tomada de decisões e falar um pouco mais também sobre coisas que a gente aprendeu, né? Eu não sei se você concorda comigo e se você tem experiências nesse sentido, mas eu cresci muito, e eu acho que o crescimento ele vem muito dessa questão de, às vezes, a gente tomar decisões mesmo sem estar pronto. E ter essa rede de segurança que a gente chama à nossa volta. Você tem alguma coisa para partilhar sobre isso? Como é que foi, né? Como é que tem sido esse teu crescimento com, às vezes, assumir responsabilidades que a gente acha que não tá pronto, mas que a gente mete as caras mesmo assim. Ó,
para quem vai empreender, é muito importante isso, saber disso. Você não vai ter 100% sempre a resposta para tudo. É teste mesmo, é teste, é fazer, testar, fazer, testar, fazer. Não fique preso no passado, pelo amor de Deus, senão você vai ter muitos problemas. Errou, tá tudo certo. Refaz a rota, vai para frente. Tente E corrige rápido, né? exato, se especialize nisso. Corrija rápido, tá tudo certo, todo mundo vai errar, não tem problema. Não fique olhando o que os outros vão pensar. Pense nas pessoas que estão debaixo do seu guarda-chuva. Elas sim são importantes. Mas eu, sim, com certeza eu fiz isso. Em diversos momentos. Na verdade, eu naveguei sem saber a rota. E você falou, é fato. Eu não estava navegando, eu estava só indo. Tava à deriva, né? Tava dele. Aí conversando com algumas pessoas, uma simples frase, cara. Eu falei, isso aconteceu até esses dias, eu falei com um cara do comercial, cara mega experiente. Eu bati no papo com ele de WhatsApp, mandei uma mensagem pra ele que ele colocou 3 frases ali que minha cabeça explodiu. Que eu falei, poxa, cara, como que eu não pensei nisso? Então, essas coisas acontecem mesmo. Você tem que bater esse papo, ter essas pessoas próximas. Nem tudo vai ser assim. Eles não vão resolver o seu problema, isso é fato. Ninguém vai resolver o seu problema, só você. Você vai ter que ir lá e botar a mão na massa e fazer acontecer, né? Uma coisa que não sai da minha mente, minha mãe, ela desde moleque, ela faz pra mim, Eduardo, é oração, cara. Ora e ação. Se você não fizer, não adianta. Não vai, Não cai do céu, não né? vai cair do céu. Se fosse fácil, a gente seria tão simples. Eu tô andando, eu gostaria que andasse na rua, viesse um vento com um bilhete da Adele 1 milhão na minha cara, eu pego esse bilhete e vou lá tirar o dinheiro. Mas não é assim que a banda toca, né? Não tem como, não é tão simples assim. Então tem que botar a mão na massa. E pra ser bem sincero, eu boto a mão na massa muito mais que qualquer um naquela empresa. Eu não trabalho só de segunda a sexta, eu trabalho 7 dias, 7 por 7, essa que é a verdade. Mesmo no final de semana, às vezes eu tô trabalhando, mas assim, não trabalhando de eu tô ali no computador, eu tô na cabeça pensando com quem que eu vou falar, o que que eu vou fazer. Algumas observações que me passam durante a semana, eu vou anotando para depois na segunda-feira ter que falar com aquela pessoa daquela área. Então, empreender é isso, é um pouco solitário, muitas das vezes você não vai ter direção nenhuma, e ter essa rede de apoio ajuda justamente nesse ponto, pelo menos para falar, cara, eu não sei para onde vai dar, mas vamos por esse caminho. Ah, Edu, não tá certo, não tem problema, cara, vamos buscar outro caminho então, vamos falar com outra pessoa? Vamos falar com outra pessoa. Poxa, não deu certo de novo. E uma coisa que é mega importante, se você tem problemas em receber não, não vai empreender, Ah, pronto. porque vai ter muito. E às vezes Muito o bom. cara não vai nem te dar um não na sua cara, ele vai ficar te cozinhando ali, ó, Uhum. até se desistir. Então, se você tem medo dessas coisas, é um pouco ansioso, tome cuidado. Essa parte de empreender tem tudo isso. Eu fui aprendendo literalmente na porrada mesmo, como que é fazendo, como que não vai, como que não vai. Peguei alguns conselhos, aprendi, e agora eu já tô um pouco mais maduro, agora eu sei pedir até ajuda. Foi assim que eu encontrei, né, a vocês, a Cybertech, e vocês estão me ajudando nesse ponto. Reconhecer, né, Eduardo, que precisa, né, Exato. e abrir a porta para isso, né? Não tem nenhum problema, a gente realmente precisa estar numa rede, né, e estar em contato com pessoas. A gente Exatamente. precisa, de novo, voltando naquele ponto do empreendedor solitário, né? O empreendedor dentro da caverna. Dentro da caverna não faz nada, tem que estar na rua, Não. tem que estar conversando com pessoas, trocando ideia. Porque às vezes aquela pessoa Uhum. vai te dar um insight, vai te falar alguma coisa. A gente faz muito cyber drinks, né? Copo de vinho na mão e começar a conversar com pessoas, não necessariamente sobre a área de cibersegurança, mas Só sobre a conversar, vida, né? sobre o futuro, sobre tendências, às vezes um problema pessoal ou outro, não necessariamente sobre negócios, Uhum. né? E às vezes acaba saindo muita parceria, né? A gente fala aí de alguns exemplos aqui do nosso primeiro programa de aceleração, Hum. onde, além de surgir clientes, né, nós tivemos portas que foram abertas e geraram negócios de fato, mas outras questões, por exemplo, que acabaram de forma indireta gerando outros negócios, né? Seja alinhando um pouco mais a clareza, a forma como você comunica o seu produto, um simples Uhum. ajuste às vezes no teu site, ou o Sim, terceiro de fora, olhar o teu site e dizer, pô, esse faz site isso, né. aqui, acho que tu devia botar mais coisa, porque acho que não tá refletindo bem aquilo que você me falou. Então, assim, Uhum. e um outro ponto também, Eduardo, que a gente fala muito aqui, é a motivação, né? Você falou muito, o empreendedor, ele trabalha bastante, ele trabalha mais que todo mundo, é o cara que chega primeiro, né, normalmente, e sai por último, né, para Uhum. fechar a lojinha. Então, se você não tem uma palavra-chave aqui, que é a motivação, é Sim. o que te motiva, que faz você levantar da cama todos os dias e bola pra frente, vamos fazer isso funcionar, vamos fazer isso acontecer, é muito difícil. É muito difícil, principalmente para quem Uhum. tá começando, porque o problema às vezes não é o dinheiro, o dinheiro às vezes, Sim. que o dinheiro vai acabar, mas se a motivação acabar, cara, não vai ter dinheiro, você pode arrumar dinheiro de novo, arrumar outro investidor, não sei o quê,
não vai funcionar, você não vai conseguir, porque acabou a motivação. Sim. Acabou ali o combustível principal, né? Uhum. Que é o teu brilho no olho. Sim, É aquilo que sim, vai sim. fazer você persistir, porque é persistência. Sim, Você tem que continuar. tem que ser Fazer de resiliente, novo. né, que a gente. Exatamente, é resiliência, resiliência. E a minha motivação tem a ver com resiliência, né? Uhum. Porque por que eu tô na área de cibersegurança? As poucas pessoas sabem, eu falo muito pouco sobre isso. Mas a minha irmã, quando ela tinha 10 anos, a gente tem 7 anos de diferença, eu tinha 17 anos. Ela sofreu um assédio em um jogo online. Não. E uma pessoa que ameaçava ela e tal, e demorou pra eu e a minha mãe, os meus pais, a gente descobriu o que estava acontecendo, né? E aí foi ali que eu comecei a ter um interesse maior. Eu nem sabia, estava adormecido, e eu descobri alguns tempos atrás falando com a minha mãe de novo sobre. Ela que me lembrou desse episódio, pra tu ver que aquilo a Tava. minha motivação tava adormecida e eu nem sabia de onde que ela vinha, né? E aí esse desejo de aumentar a resiliência cibernética do mundo com base nesses, né, eu me incomoda demais quando eu vejo pessoas, tanto é que de vez em quando eu gravo um vídeo, quando eu vejo alguém que sofreu um golpe, perdeu dinheiro, isso me incomoda demais, sabe? Essa falta de Sim, literacia, sim. né? E tem a ver com a educação Tem a ver também. com a Eu tenho essa educação veia muito forte. também. Meus pais são professores, né? Dei aula desde muito cedo, desde quando comecei na área de tecnologia. Eu ensinava e aprendia ao mesmo tempo, sabe? Assim, Sim, aquela sim. coisa. Então eu tomei muitas decisões, né? Na minha vida, inclusive essa de virar perito. Eu tive a feliz coincidência de dar aula para uma juíza que me convidou. E eu aceitei sem estar pronto. Que é aquela história, né, que eu também falo muito sobre isso. Estar pronto não é um sentimento, né? A gente nunca vai se sentir pronto, isso não existe. Eu acho que vai ser difícil. Exatamente, a gente tem que decidir, é uma decisão, É uma decisão. né? E aí a gente volta também para aquela questão do founder, que é um termo que tem se utilizado muito agora, founder-led growth. A gente também tem que, principalmente nessa área de cibersegurança, né, Eduardo? A gente precisa aparecer, né? A pessoa, o Sim, tem que ter empreendedor, uma cara da ele tem que empresa. estar, exatamente, por isso que ele não pode estar escondido na caverna. Ele tem que estar Sim. ali, porque no fim é nele que as pessoas vão confiar. É esse cara aí que, meu, se não tiver time nenhum, eu sei que ele vai segurar a barra, ou ele vai construir um time. E essa mesma lógica é quando para captar investimento. Por que que o investidor não investe no negócio? Ele não tá preocupado com a solução. Ele está preocupado se você identificou um problema, uma dor real, que é que o Pedro estava falando, né? Então, o primeiro passo para empreender, identificar uma dor dor que real. realmente, né, as pessoas estão dispostas a pagar, Sim. porque elas estão sentindo dor. É igual você vai no médico, você vai pagar um médico, você vai pagar remédio por quê? Você está sentindo dor e você precisa de um remédio para melhorar, né? Então, é uma coisa que se torna obrigatória para tua sobrevivência, né? No fim. Então, o investidor, ele vai, no fim, não tá preocupado com a solução. Porque a solução você arruma. Sim. Você perde ali 48 horas, faz um intensivo no final de semana e você saca uma solução nova. Se você for uma Exatamente. pessoa Sim. confiante, que demonstra essa confiança, capaz, que você talvez não tenha a resposta, mas você sabe aonde ir para encontrar a resposta. E aí, de novo, vamos falar da comunidade, né? E aí, o que você pensa disso tudo aí? Sim, tem que ter motivação, né? Eu, particularmente, a minha motivação de entrar no cyber foi mais curiosidade mesmo. Eu vi algumas, lá atrás, quando tinha algumas informações de um cara que hackeou muita gente, aconteceu aqueles problemas, geralmente foi nos Estados Unidos, não tinha tanto aqui no Brasil, me causou curiosidade. Com o tempo, isso é uma coisa que também me incomoda, essa parte dessas pessoas tomarem esses golpes. E, infelizmente, é um pessoal que tem um pouco mais de idade, dependendo do tipo de golpe. E então, assim, essa parte de querer melhorar a internet é um dos motivos que a Hash existe, isso é fato. E eu acrescento algo no que você falou, tem que ter disciplina, porque houve momentos que a minha motivação estava no zero, cansadaço, mas a disciplina me trouxe lá. Isso Puxou, né? me puxou. Isso um pouco, antes de eu entrar na área de tecnologia, eu pratiquei esporte. Na verdade, eu pratico esporte desde criança. Então, quando eu entrei na área de tecnologia, eu já praticava esporte. Eu era aquele nerd que não era. Geralmente tem aquele estereótipo, né? Daquele nerd mais gordinho, que só joga Óculos. videogame de óculos, exato. Eu já fui um pouco diferente. Era aquele nerd que praticava esporte, tinha uma vida saudável e tenho ela até hoje. Então, a disciplina se manteve. E até um conselho para quem vai empreender, tem que ter disciplina, cara. Não precisa ser 100% porque ninguém é 100%, mas pelo menos tem que ter uma agenda organizada, tem que ter aquelas coisinhas que você faz sempre, tem que ter, não tem jeito, porque se você deixar a deriva, não vai para lugar nenhum. Isso eu aprendi a duras penas, porque eu deixei de qualquer jeito, a empresa não só patinava. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Aí quando eu melhorei a minha agenda, quando eu identifiquei o problema, essa parte de motivação é fato, eu estava muito motivado e não estava dando certo, mas eu tinha disciplina, mas eu estava direcionando para o lado errado. Aí quando eu juntei esses
esses pequeno quebra-cabeça ficou bacana, que eu falei: "Poxa, agora eu consigo ver o todo, vejo onde eu estou errando, faço isso sempre, e agora eu consigo pelo menos identificar, falo: 'Bom, isso aqui eu paro, porque isso aqui não tá dando certo'". Exato. Porque quando você faz tudo de qualquer jeito, você não sabe onde tá o problema. Uhum. Então, o que você falou é fato. Motivação, com certeza. A parte de disciplina sempre. E a vontade de querer mudar de vida também. Não só financeira, tá? Financeira é uma consequência. Eu já entendi que a Exato. financeira é uma consequência de um bom trabalho. Uhum. Já tá entendido isso. Meio caminho andado, né? Quando Meio- você entende isso. Porque tem meio gente que não caminho andado. entendeu, já quer entrar porque quer ficar milionário. Meu, não é assim. Poxa, adoraria. É. Adoraria. Já entrar e ficar milionário. Desculpa te cuidar, gente. Mas mas o X da questão é, vai acontecer se você for resiliente, Exato. se você tiver uma boa motivação. E tem os pré-requisitos, se ajudar as outras pessoas, tem algumas outras coisas que vai entrando no meio, se tiver na vibe também, quer energia, se você botar a mão na massa, porque nada vai vir fácil. Se você for fazendo essas pequenas coisas ao longo do seu ano, eu tenho certeza absoluta que no final do ano você vai estar feliz. Na pior das hipóteses, você pode até não estar com grana, mas você vai estar muito mais experiente, a sua empresa vai estar mais madura e as coisas vão acontecer no momento certo. Porque é uma coisa que eu estava até batendo papo com a Maria aqui um pouco mais cedo, porque assim, hoje eu consigo escalar a hash, porque eu acertei o processo, eu acertei as coisas, eu acertei cada área, cada processo. Se uma pessoa estranha entrar na hash hoje, ele consegue entender porque tem um processo lá. Já tá tudo bem. E outra, e não é nada elaborado, não é coisa de outro mundo, não. É coisa simples, gente. É coisa boba assim, né? É um processo simples que a pessoa vai chegar e vai fazer. Então, Um tudo documento, né? Vou seguir as regras, saber o que seguir, né? exatamente. E nem precisei contratar uma empresa grande para poder fazer isso. A gente que fez mesmo ali, todo mundo segue e tá tudo certo. Certo. Cada área tem a sua. Então, unindo isso, eu acho que o empreendedor é meio que um mesclado de tudo. Não só isso que você falou, mas essa parte da disciplina e as outras coisas. E processo, Eduardo, eu gostei muito que você usou essa palavra agora, porque isso é uma peça importantíssima na cibersegurança. Porque as empresas que não têm processo, e, por exemplo, clássico aqui, a gente pode falar dos casos que acontecem no Brasil até hoje, aqui em Portugal já não acontece mais tanto. Por exemplo, alguém manda um e-mail para o setor financeiro e pede para alterar a conta bancária. E a pessoa do financeiro vai lá e altera, porque não tem processo. Não existe um processo de verificação Sim. daquela informação e concretização daquilo, né? Hoje, por exemplo, fornecedores, eu nunca me esqueço que teve alguns casos aí que eu prestei serviço para empresas grandes e, o processo para você cadastrar o fornecedor é uma parafernália de documento que tu manda, é quase uma semana para primeiro tu tá dentro do sistema para daí sim tu poder começar a emitir nota fiscal, né, uma fatura, para daí sim o pagamento acontecer. Então, é um processo. É um Né? processo. E é uma coisa que você falou, é simples, mesmo a pequena empresa, a pequena, pode desenhar um processo. Simples, É um passo a passo, né? Um documento que Uhum. explica, olha, para fazer um pagamento é assim. Se alguém pedir para alterar o IBAN, o número da conta, vai ter que ser ligar, vai ser feito um processo de verificação. Eu vou ligar para a empresa, vou confirmar se aquela conta é um double check, qualquer coisa. não vai ser pago já na primeira, vai ser pago na próxima mês, e assim sucessivamente. E o que você acabou de fazer é coisa simples, né? E isso acontece. Os hackers utilizam muito dessa engenharia social para fazer esse tipo de coisa. Só que hoje já não tá mais brincadeira de criança, né? Não é mais script kits mais. Por que eu tô te falando isso? Agora só dando uma informação aqui. Hoje tem o deepfake. Hoje, não só da pessoa, do rosto, da voz também, é simples. Esses dias eu fiz uma brincadeira, fiz um deepfake de um amigo meu. Eu peguei o rosto dele e os áudios que ele me manda no WhatsApp e eu montei ele. Montou ele falando. Monta ele falando. Ele falou, não é possível. Eu falei, cara, com essa foto aqui, ó, eu poderia destruir a sua vida. Ele, como isso? Se eu falo que você tá traindo sua mulher. Se eu falo que eu, sabe, coisas E manda, e mando. Sabe, qualquer outra. E cai, gente. Isso Não tem como. Não sei se eu poderia estar falando essas coisas aqui para não influenciar ninguém, né? Mas acontece. Exatamente isso. E essa questão aí de ter processos é fundamental mesmo. E até se falando agora do deepfake, teve até um caso, né? Também bem mencionado, bem emblemático lá de Hong Kong, né? Do cara lá que foi pro Houve avião. outros casos depois daquele. Então, mas ele foi o mais famoso, né? E, cara, é só falta de processo. E como é possível que uma pessoa saia de uma chamada, de uma videochamada, e faz uma transferência imediata daquela num valor daquele, sem nenhum tipo de verificação, de double check?
Sim. E a gente tá agora, e essa era de deepfake tem que ter cruzamento de informação. A gente não pode mais acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. Sim. Né? A gente tem que saber ter essa desconfiança e ter o pensamento crítico, né? A gente falou de Uhum. inteligência emocional, pensamento crítico, são tudo soft skills aí que estão faltando hoje no mundo, né? E a gente precisa resgatar, né, esse ponto. Isso até aconteceu comigo uma vez. A parte do financeiro chegou, recebi uma mensagem do financeiro, aquelas mensagens clássicas de troca de celular, de número e tudo Ah, sim. mais. Aí eu recebi aquela mensagem, eu falei, será? Aí eu falei com ela no WhatsApp, mas aí eu mandei mensagem no e-mail, aí ela respondeu, não, sou eu mesmo. Aí depois eu falei assim, poxa, se a pessoa pegou o celular, ela pode pegar o WhatsApp, pode pegar e-mail. Mesmo assim eu liguei. Aí ela deu risada, eu falei assim, mas eu preciso ter certeza que é você. Você tá cuidando da parte mais fundamental da minha empresa, eu não posso ter dúvidas que é você. Aí ela falou assim, poxa, é verdade. Ela falou, ó, e você é o único Que faz fez isso. isso. Olha só. E ela tem diversas empresas de barulho da chuva dela. Eu falei: "Olha, você me desculpa, mas esse pessoal eles estão propensos a tomar um baita de um golpe". Exatamente. Eles caem justamente no que você falou, é uma coisa tão simples, um processo, não era um processo meu, quer dizer, era um processo meu pessoal, Uhum. que eu não acredito também a gente de cyber tem esse problema, que a gente não acredita em mais em nada, Exato. duvida de tudo, qualquer coisinha a mais, assim, já é do nosso, já é nosso isso, Já é né, intrínseco, né? já é Tá intrínseco. enraizado. Então, assim, já é comum pra gente. E é vergonhoso para aquelas pessoas que querem entrar na área e não façam. Eu Exato. deixo aqui até um puxão de orelha para quem não faz isso. É. E isso aí é importante, né, que você mencionou, Eduardo, porque são as coisas óbvias que a gente, né, que devem ser ditas, né, que às vezes não Uhum. deveria. As pessoas elas têm que ter criar essa cultura, né, Sim. e esse é o desafio. Nosso desafio aqui na criação de um mundo mais cyber resiliente é justamente esse, né, fazer com que as pessoas elas tenham esse discernimento, que elas desconfiem mais, que elas Verifique um pouco mais. Na verdade, exato, só verificar. Pra ser exato. bem sério, fazer uma pergunta a mais. Geralmente, o problema era o seguinte: eu sei que tem alguns golpes do WhatsApp, né? Infelizmente, pelo menos no Brasil, eu posso falar que isso acontece bastante. Acho que aqui em Portugal acontece um pouco. Aí a pessoa geralmente liga. Hoje, com o deepfake, nem ligando não dá mais. É. Se você ligar de vídeo, dependendo da pessoa, pode até mandar, né, mandar um vídeo falando que é você. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Literalmente, tomar cuidado. É seu patrimônio, é dinheiro, seja o que Exato, for, testem, verifiquem, né, não deixe só assim, porque eu exato. tenho certeza absoluta que algum dia, infelizmente, isso pode acontecer com você. Muitas pessoas que acharam que nunca ia acontecer com ela, foram justamente essas pessoas que acabam caindo mais fácil. Exato, aquela acreditar: "Ah, não, nunca vai acontecer comigo", né, e aí Uhum. vai lá e acontece. Muito bom, Eduardo, pra gente encerrar aqui, conta um pouquinho pra gente quais são as suas expectativas pra nossa imersão no Vale do Silício. A gente vai para o Vale do Silício no final de maio, né, Uhum. com um grupo aí de 15 pessoas na área de cibersegurança, e conta um pouquinho pra gente como é que tá as expectativas, o que que você espera trazer do Vale, o que você espera ver lá, quais são os teus objetivos? Meu objetivo nessa parte do empreendedorismo, é bom você estar com pessoas que pensam da mesma forma que você. Então a ideia é trocar figurinhas, literalmente trocar figurinhas, falar um pouco do nosso dia a dia, ver se acontece isso com todo mundo mesmo, se eu não estou ficando doido. Porque às vezes fala, poxa, só acontece Isso comigo. acontece Não, comigo. acontece com todo empreendedor. Exato. Se alguma pessoa já passou por aquilo, ele já consegue te falar mais uma forma melhor de você também passar por aquele momento. Ninguém vai fazer nada por você, isso é certeza, mas pelo menos essa vibe, essa energia, essas pessoas que estão lá, isso provavelmente vai me ajudar muito mais a até crescer internamente. Crescer com conhecimento, é claro. O ambiente também, eu sei que o ambiente muda a pessoa. Por isso que eu não por isso, né, mas uma das coisas de eu ter saído do Brasil para vir para Portugal foi justamente essa parte de ambiente. O Brasil é bom, ela tem ótimos negócios, tem muita empresa, a questão não é nem essa, a questão é literalmente mudar de ambiente, estar com outros tipos de pessoas, pegar uma energia diferente. Eu penso bastante nessa parte. Então, estar dentro do Vale do Silício, onde tem diversas empresas big techs e todas, não só da área de cyber, né, de todas as áreas. Conversar com essas pessoas, mostrar o meu produto, a hash em si, pegar o feedback deles. Não que eu vá fazer tudo o que eles vão me falar, mas pelo menos entender o que está acontecendo, o que, que não está, se eu posso melhorar, o que, que eu não posso. Pegar esse feedback, conversar com essas pessoas e ter essa energia. Para ser bem sincero, dinheiro não paga essas coisas. Não é que não paga, o dinheiro ele vai dar o acesso até lá. Uhum. Então, É o beleza, valor, né? é o valor em Exato. si. Então tem coisas que ela não se paga. Ter essa energia, estar nessa vibe, estar nesse ambiente, eu tenho certeza absoluta que eu acabo crescendo um pouco mais, e a gente pode até falar isso no futuro e
fazer um antes e o depois. Exato, fazer um comparativo, Fazer um né? comparativo. E O aí, que depois de aconteceu? 6 meses, como é que tá a hash? O Exato. que aconteceu? Como é que tava Exatamente. Eduardo, Como é né? que Que tá não é só sobre. Eduardo, não é só sobre a hash, né? Exato. Essa é a intenção, essa é a vontade, o espírito está dentro dessa forma. Na verdade, a gente vai se preparar para isso. Antes de chegar até lá, eu já vou estar um pouco mais cascudo, já vou estar com a minha cara um pouco mais na frente da hash. Exato. A hash vai estar com outros processos, ou vai estar com um tamanho diferente também. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Eu tenho um bom pressentimento em relação a isso. Nós também temos um bom pressentimento. E agora, só para finalizar aqui, para dar um exemplo pessoal de resiliência clara, esse episódio aqui está sendo gravado pela segunda vez, né? A gente teve um problema aqui na gravação e isso só mostra que realmente a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver essa, pô, deu errado, vamos começar de novo, Com né? calma. Precisa, né? E não adianta ficar, né? Não, e na verdade, no nosso caso, não foi nem estabalação, nem nada, simplesmente acontece erros operacionais, mas é uma coisa que eu te falei, não tem problema, a gente senta, e, na verdade, depois da reunião você fez outras coisas, aí você voltou para cá, falou, tudo bem, Dá mais parecida, né? mais E agora parecida, volta, a gente conversa novamente, e é assim que é a já vida, fala na sobre outras verdade, né? Já coisas. fala sobre outras coisas, né, de repente, alguma informação a mais que ficou Conversa igual, aí lá. já se passa. E é assim que é a vida. Muito Tanto bom. na parte não só aqui do podcast, do empreendedor mesmo. E se você que está nos assistindo e nos ouvindo quer ser empreendedor, isso daqui é só 1% do que vai acontecer Que vai contigo. acontecer. Essa é a certeza. A única certeza é isso. Vai acontecer várias vezes, reiteradas vezes no mesmo dia, inclusive. Exatamente. Muito bom. Eduardo, obrigado novamente por estar aqui conosco hoje nesse episódio. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos insights. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito as pessoas.